Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas dos jornais
abordam ainda o tema do apagão em São Paulo. Enel, mãe da escuridão. A empresa Enel deveria adotar esse princípio, esse slogan, Enel, mãe da escuridão. Que horror! Olha aí o Estadão, comércio e população de São Paulo se mobilizam para cobrar Enel na justiça por perdas. São Paulo fica mais tempo sem luz que cidades italianas clientes da Enel. Estão virando a Enel de cabeça para baixo. O Valor saiu desse tema. Governo prepara pacote com medidas de revisão de gastos. Essa manchete no governo Lula eu já vi umas 10 vezes. Às vezes sai em cima, às vezes sai embaixo do jornal. Agora, revisar gastos para valer mesmo, conversa mole para boi dormir. Agora acaba a eleição e tal, dá até para falar nisso. Antes, nem se falava. Lula dizia que gasto aqui, gasto ali, não era gasto, era investimento. Como se isso não fosse exaurindo os cofres públicos. Investimento, gasto, você gasta do mesmo jeito. Aí você faz uma lei, separa aquele dinheiro do dinheiro que é objeto da lei de não gastar ou do desejo de não gastar, mas no frigir dos ovos é despesa, você soma e está gastando. Não tem milagre, não tem milagre. Olha o Globo aqui. Dá para mostrar aí, Fernando? Crise tem jogo de empurra entre Enel, Aneel, governo e prefeitura e 300 mil seguem sem luz. Esse é um jornal do Rio de Janeiro, o Globo, mostrando o problema de São Paulo porque é um problema exemplar. É um problema exemplar e há uma tendência de repetição disso no Brasil todo. Você acaba contratando uma empresa errática, incompetente como a Enel, e até hoje, gente, hoje é terça-feira, sexta-feira que houve a tempestade que levou a luz paulistana e da área metropolitana para as calendas. Crise tem jogo de empurra entre Enel, Aneel, governo e prefeitura e 300 mil seguem sem luz. Prazo para a volta total do serviço é quinta-feira. Uma semana, gente, uma semana. CGU fará auditoria na agência reguladora e executivos federal e municipal trocam críticas. Aí entra todo mundo em ação. Jogo de empurra. Jogo de empurra. O negócio é o seguinte: governo federal não fiscalizou. A ANEEL é independente. Então por que o governo federal está se mexendo agora? Por que o ministro está se mexendo agora, o ministro de Minas e Energia está se mexendo agora? Se não tem nada a ver com o governo federal, é da ANEEL, por que ele fica dando o prazo? Claro que tem responsabilidade. É que ninguém quer ficar com ela no colo. Prefeitura de São Paulo também tem responsabilidade. Cortou menos árvores, fez menos podas do que o necessário. E não cortou árvores podres e tal. Vai o prefeito para a televisão, ontem teve debate, e projeta um mundo maravilhoso. Também ele faz o que pode, né? Contratou, diz ele, sem contestação, que contratou um número gigantesco de funcionários para poda de árvores e explica que algumas podas só podem ser feitas pela Enel porque os fios estão encostados, isso pode matar o trabalhador que está lá
tentando cortar um galho de árvore ou tentando tirar a árvore. Aliás, o debate de ontem na Band, o primeiro do segundo turno, olha, foi interessante, foi interessante. Por que foi interessante? Porque ele trouxe emoção para o telespectador, trouxe emoção. Em termos de assuntos, tirando essa questão do apagão, foram os mesmos assuntos, era um videotape dos últimos debates. As perguntas, as dúvidas que pairam sobre os candidatos. Numa visão geral, o Boulos tem o dom da palavra, de maneira que o prefeito não é tão dotado pela natureza. Então, o prefeito ficou numa defensiva muito grande e o Boulos, aí, num determinado momento, parecia uma entrevista. O Boulos perguntando aquelas perguntas capciosas. O cheque, o senhor recebeu aquele cheque, não sei o quê, não respondeu e tal. Quer dizer, e o Boulos adotou uma atitude agressiva, porque a única maneira que ele tem de atuar neste segundo turno, derrubando, transferindo para si votos que foram para o prefeito, que está com uma diferença de 20 pontos percentuais na última pesquisa Datafolha, 55-33, né? E apareceu esse fator novo para a sorte do Boulos, que deu um novo sabor ao debate. O debate teve um jogo de empurra enorme com essa história da Enel. O prefeito acusou o Boulos de estar defendendo a Enel, tanto que o Boulos atacou a prefeitura. Claro que o Boulos não ia atacar o governo federal, que agora apareceu para... Todo mundo apareceu agora, né? Mas até então ninguém se preocupou com a Enel. E olha, eu tenho dúvida se isso vai ser resolvido. É preciso retirar a Enel da distribuição de energia elétrica em São Paulo e área metropolitana. Essa empresa já provou, mais do que provou, que tem uma incompetência enorme. É a mãe do apagão, é a mãe da escuridão. Enel, mãe da escuridão. Não cumpriram as promessas feitas por escrito no último apagão. Esse é o segundo apagão forte registrado. Vem o chefão da Enel e dá uma entrevista que eu ouvi dizendo, responsabilizando a tempestade. Claro, a tempestade tem a sua participação. Agora, do jeito que ele falou, ele nem imagina que o clima está mudando no mundo todo. O clima está mudando no mundo todo. Agora, o Boulos se aproveitou disso para encurralar o prefeito. Essa impressão que nós tivemos em alguns momentos, que o prefeito ficou lá no canto encurralado e o Boulos, que tem o dom da palavra, firme e forte, tentando derrubar alguns pontos na enorme diferença que o separa do prefeito Ricardo Nunes. Nesse instante, Ricardo Nunes vence a eleição. Eu não sei se o debate pode mudar alguma coisa. O fato é o seguinte, o debate começou depois das 10h30, minha gente. A grande massa votante da região metropolitana de São Paulo, quem vota é só paulistano, mas a região metropolitana assiste, esse pessoal estava todo dormindo. O debate foi lá, meia-noite e pouco, estava todo mundo dormindo. Eu assisti por dever profissional de ponta a ponta. Assisti de ponta a ponta. O debate foi muito bem organizado pela Band, muito bem arrumadinho.
os litigantes andaram pelo praticável, pelo palco, andaram daqui para lá, o mediador reprimiu, com palavras, é evidente, as manifestações do pessoal que estava lá, algumas manifestações, claro, incomodaram os adversários. Teve um momento estranho que eu acho que o prefeito, na falta de palavras, deu um abraço no Boulos. No final eles se cumprimentaram, mas as acusações, não tinha nada com cidade, acusações, cadê seu cheque, o outro invasor, o outro... E aí várias coisas não ficaram explicadas, né? O prefeito pintando o mundo cor-de-rosa, segundo ele já fez, e vai melhorar ainda mais, e o Boulos criticando violentamente o prefeito, fazendo enormes promessas, né? Ninguém fala se a grana da prefeitura vai dar ou não dá, mas promessa para todo lado, hospital. Isso é uma tradição brasileira. Ninguém diz quanto vai custar, ninguém diz que precisa de aprovação da Câmara, dinheiro do governo federal, tudo conversa mole para boi dormir. Conversa mole. Agora, não dá para saber, eu vou repetir, se tem influência ou não na eleição. Nas eleições anteriores, infelizmente, não houve influência. Tanto que tem candidato que se dá o luxo de não comparecer, como o Nunes não compareceu ao debate da CBN. Se o cara não comparece, não acontece nada, a população não pune, etc, etc. Eu aproveito esse papo sobre eleição para lembrar o seguinte, as coisas que vão esquecendo. Vamos continuar tendo voto obrigatório? Eu fui exercer meu direito. Direito nada. Você foi exercer a obrigação de votar. Criaram no Brasil a obrigação de votar. Tem que ser voto facultativo. Vota quem quiser. Nos Estados Unidos não é feriado, não é nada. Marcam o dia da eleição, o cara vai se quiser. Então, o candidato é obrigado a trabalhar de modo que, primeiro, faça o eleitor ir votar. Segundo, faça o eleitor votar nele. É isso, é assim. Aqui no Brasil, não. É obrigação. Eu não vejo perspectiva, não vejo vontade política de mudar isso. Voto tem que ser um direito, pleno direito. Eu tenho o direito de votar, que inclui, inclusive, o direito de não votar. Se eu não estiver contente com o grupo de candidatos que a eleição me oferece, eu digo não e não voto. É preciso acabar com o voto obrigatório. Ninguém quer. Por quê? Porque tem uma boa parte da população que pega lá um santinho no chão e vota naquela pessoa, ou vota em quem a comadre mandou. Então, essa possibilidade de você conseguir alguns votinhos através dessa obrigatoriedade que a pessoa nem sabe o que está acontecendo em torno dela e vota, isso mantém acesa a chama do voto obrigatório. Voto não pode ser obrigatório, tem que ser um direito. Pode ser um dever cívico, mas não obrigatório, onde a pessoa é multada, se não votar não pode tirar esse ou aquele documento, etc, etc. Não tem conversa. Na maior parte do mundo civilizado, não tem voto obrigatório. O voto é facultativo, vota quem quiser, exerce o seu direito. Você quer ir para a praia, vai. Não precisa votar. Não precisa você. Se o voto for importante para você, você vota. Aí você tem um voto mais consciente.
você tem um voto mais concentrado, vai diminuir o número de pessoas que vão votar, algumas vão por medo da multa, etc, etc, mas você vai ter um voto de melhor qualidade. Vão votar aquelas pessoas que foram atraídas para votar e tem algo para dizer para as urnas, tem algo para dizer, vai pensando em quem vai votar, vai analisando melhor, valoriza o seu voto. Aquele que vai lá para cumprir essa obrigação, apenas para cumprir, não tem valor nenhum, pode ser tranquilamente dispensado. Deixa eu ver. Bom, aquela história do Rio de Janeiro, dos transplantes, né, contaminados com HIV, o rolo continua. Tem gente presa, tem um monte de gente. Quem é o responsável pela fiscalização disso? Agora tem uma informação aqui no Globo, vê? Aqui, ó. Laboratório reduziu o controle de exames por economia, diz funcionário preso. Ainda estamos sob impacto do que aconteceu. Ainda estamos. Mas isso precisa ser profundamente investigado, precisa localizar quem é o responsável. E não adianta, às vezes, você localizar quem é o responsável, porque as penas são brandíssimas. As pessoas acabam ficando um período muito curto em relação à pena no Brasil. Não é o juiz, não é a justiça, é a legislação. Legislação branda, legislação boazinha. Aí, por isso, você, de repente, vê um noticiário, fulano de tal tinha 300 passagens pela polícia, ele, na saidinha, ele não voltou. Umas histórias escabrosas desse tipo que mostram que nós somos o país da impunidade. Impunidade. O problema não é ter leis mais duras. Não é ter leis mais duras. Ontem o prefeito cobrou do Boulos de ele não ter votado, eu não sei por que ele se omitiu, quando houve uma proposta de leis mais duras no combate à criminalidade. As leis são duras, precisam ser duras. Agora, precisam ser cumpridas. Você tem um outro código, que é o Código da Legislação Penal, que permite que a pessoa cumpra, sei lá, 1/6 da pena, vá para casa, ande com como se fosse grande ofensa para um assassino, andar com uma correia eletrônica na perna. Tornozeleira é o nome correto, me corrige o Luiz, que é um perfeccionista. Tornozeleira eletrônica, desculpe, tornozeleira, chamar você, mas e daí? E daí? É impunidade. Ainda tem gente pensando, precisamos esvaziar as cadeias, precisamos facilitar a vida das pessoas. História da carochinha. História da carochinha. Tem gente irrecuperável. Irrecuperável. É uma questão de mente, é uma questão, eu ia dizer, é psicológica, é o cérebro da pessoa é dirigido para isso, acostuma, vicia, gosta, né? E é vagabundo mesmo, é vagabundo, não quer trabalhar, quer ter a vida fácil. E a gente, que vamos ser bonzinhos, vamos dar o outro lado, porque a mãe dele, nossa, é vítima da sociedade. A esquerda brasileira diz isso. Não podemos punir essa gente, é vítima da sociedade. Foram todos, a classe dominante os esmaga e tudo isso. Mentira, bobagem. A pobreza nada, senão a Índia seria um estado assassino. Não tem nada com pobreza, ou tem muito pouco a ver. Tem a ver com educação. Educação boa. Cadê a educação?
Não adianta construir escola. Construir 300 escolas, tem 800 mil vagas que a gente ouve. Vaga do quê? Cadê a qualidade do ensino? Cadê o aperfeiçoamento dos professores? Fica aquelas... O PT gosta de discutir. Quando tem PT no meio, professores, cada um de uma tendência. Um é marxista, o outro é bolivarianista. É um horror. E aí, discussão que não acaba, adora, você não toma decisões. Então, enfim, a grande tragédia do Brasil é a educação. A grande tragédia do Brasil, na minha modesta opinião, é a educação. Aqui tem uma entrevista do Fernando Haddad na Folha, eu vou ler a ementinha aqui, o que chama na primeira página. Arcabouço fiscal não funciona sem limite de despesa. Bah! Descobriu a pólvora. A batata quente dos gastos é prioridade nas conversas com o presidente Lula, diz Fernando Haddad a Mônica Bergamo. Falo o seguinte: o mercado está entendendo que a soma das partes, aí é mínimo, saúde, educação, BPC, é maior do que todo, é maior do que o todo. A soma das partes é maior do que o todo. Segundo ele, o presidente conhece o contexto e está atento. Então, imagino o Fernando Haddad lá dizendo: Lula, vamos à primeira lição. Você vai somando e os números de gasto superam os números de arrecadação. Entendeu? Entendi, sim. Agora, ele vem contar isso. Será que precisa contar que o presidente entende? Isso é uma coisa elementar. Claro que ele sabe muito bem. Ele diz o que convém. Não, isso é investimento, não é gasto. Essa mania da esquerda brasileira, especialmente o PT, de gastar. Vê a Dilma, contemplada com o cargo em Hong Kong, tem uma vida noturna boa em Hong Kong, você nem imagina. Não pensa que lá é uma cidade de freira, não. Tá um belo presente para a dona Dilma, que lançou o Brasil numa situação muito difícil. Só para lembrar, Nobel premia estudos da riqueza das nações. Trio de economistas laureados apontou relação entre instituições e prosperidade dos países. Hoje o Brasil joga em Brasília, no Mané Garrincha, contra o Peru. Peru lá, rabeira da classificatória para a Copa do Mundo, mas vem de uma vitória contra o Uruguai. O Brasil vai se apresentar com uma nova escalação, novos jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente até que imagina que o Brasil possa não se classificar para a Copa do Mundo. Isso nunca aconteceu. O Brasil sempre se classificou para a Copa do Mundo. Bom, essa história do laboratório eu pago para ver. Eu acho que não vai acontecer o negócio da luz e do laboratório. Esses políticos espertos sabem que a população esquece. Essas histórias são substituídas por outras mais graves que inevitavelmente vão aparecer. Estou vendo a entrevista do Haddad. E a dívida pública? Perguntou a Mônica. Da questão da dinâmica dos gastos, o impacto disso sobre a dívida. O impacto a efeito monetário da política fiscal. Quando as pessoas perdem certeza de que o governo está endereçando esses temas, elas começam a cobrar um prêmio de risco em juros. Também o Fernando Haddad começou a falar de vez em quando em economês. Aquela herança maldita do governo FHC
Não era, portanto, tão maldita? Perguntou a Mônica Bergamo. Eu nunca usei essa expressão. Tem que cobrar de quem usou. O chefe dele, o Lula. O Lula usou, ela diz. Eu realmente não sei. Mentira, claro que sabe. Mas nada é comparável ao que aconteceu de 2015 para cá. Aí vem a Mônica Bergamo. Às vezes, a verdade está na pergunta. Olha aí, o presidente Lula não parece disposto a mexer na vinculação dos gastos de educação e saúde ao aumento da receita, na indexação do salário mínimo, no BPC, no seguro-desemprego, ou seja, é um conjunto de gastos que só cresce e que é apontado como causador do problema estrutural da dívida. E aí vem o Fernando Haddad. O governo, e eu não me excluo, demorou a perceber o grau de disfuncionalidade causado pelas alterações de alguns programas. Precisa ser ministro, precisa fazer USP para perceber essas coisas. Eu estou estreando essa entrevista aqui, parece uma professora minha que ensinava a gente a ler, escrever, fazer conta. Estou imaginando o Fernando Haddad, uma grande dificuldade dele de ensinar. O Lula sabe muito bem, quando interessa, né? Quando interessa. Deixa eu ver. Resultado das urnas Globo. Dão fôlego. Resultados das urnas dão fôlego à ala do Nordeste na disputa interna do PT. E aí vamos. No G20, se vier o ditador da Rússia, o Putin, será que o governo vai prender ele? Porque existe um mandato internacional de prisão. Quero ver se o Brasil é cumpridor das leis. Aliás, o próprio ministro da Defesa fez uma denúncia de que o Brasil, por razões ideológicas, o Planalto vetou uma compra de equipamento bélico israelense por razões ideológicas. Era o melhor e mais barato, mas o Palácio do Planalto diz que não, porque não quer comprar de Israel. É uma questão ideológica. Que o Brasil é contra Israel, a gente já sabe, mas essas coisas de vez em quando transparecem. E o ministro Múcio fez um honesticídio. Muita gente diz, contou o que está acontecendo. O governo Lula vai à China buscar concorrentes para a empresa de Musk no Brasil. Tem um editorial aqui do Estadão, 2 do Estadão. Apagão de respeito e de solidariedade. Cedo ou tarde a energia será religada para todos em São Paulo. Mas o descaso da Enel e do poder público ficará como marca do desrespeito aos cidadãos quando eles mais precisam de atenção. E aí vem um outro pau no Lula. Populismo de Lula para a classe média. Promessa de Lula da Silva para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para R$ 5.000 não tem amparo na realidade. O país não tem condições de abrir mão de qualquer centavo. Tem que aumentar, o Estadão é canalha porque prega, não percebe e tal. Claro, o Estado faz a conta, soma, né? O que você recebe e o que você paga. Quando falta, você pede emprestado, paga juros gigantescos, Fazenda mira corte de spread bancário, tudo mira, dispensa. Governo quer plataforma digital para ampliar o consignado. E estão estudando umas diferenças aí no Pix. Vem aí umas diferenças, aperfeiçoamento do Pix.
Taxação de Big Techs pelo uso de rede gera debates entre associações. Mandaram um foguete para um satélite de Júpiter, o satélite Europa. Estão achando que lá pode ter vida. Vida não quer dizer vida inteligente. Olha, se tiver vida inteligente, não é igual a daqui. Deve ser mais inteligente e as pessoas devem ser diferentes, adaptadas ao clima de lá. Agora, tem muita gente inteligente, cientista, dizendo o seguinte: você se encontra uma civilização, encontra gente nesses locais, você pode ter duas consequências graves. Primeiro, você não sabe das intenções dessa gente. Não sabe das intenções. Segundo, você pode trazer doenças que podem acabar com a humanidade. Então, esse negócio de, vamos procurar os extraterrestres, não é assim. Deve ter. Agora, será que precisa procurar? Para quê? Bom, vai ver que eles vão resolver o problema da Enel, das enchentes. Do fogo nas florestas continua. Saiu do noticiário, continua. Israel continua bombardeando o Líbano. Agora bombardeou uma área cristã. O Hezbollah está bombardeando Israel. Pronto. Bom, quem tomou café conosco? Rosendo Filho, Edson Almeida, Bruna Marvila, Carlos Cássio, Marcos Ramos, Ademar do Nascimento, Marlene Rosa, Nivaldo Lima, Rui Matos, Luiz Rempton, Fernando Bellini, Jane Genol, Arlete Bonavita, Jair Brandão, Eduardo Lucena, Dedé Macena, Ângelo Defel de Newark, New Jersey. Já morei lá. Quando eu operei a perna, tinha 9 anos, fiquei morando em New Jersey. Antônio Soares Sumaré e Ariovaldo da Costa de São Paulo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, desculpe os excessos, continuo assistindo os debates. O próximo debate é na Record, na quinta-feira, Espero que não repitam, não seja um videotape desse debate, senão você passa esse videotape, é a mesma coisa. Agora, que vai ser, porque os temas estão aí, estão esgotados e vai ser um videotape. Bom dia.